Nação flamenguista, tem palmeirense aí que não gostou do resultado, né, do Palmeiras com o Mirassol, né? O Palmeiras jogava em casa, os palmeirenses estavam confiantes, né, na vitória, poderia até ter encostado ali mais ainda no Flamengo, depois da derrota do Flamengo, mas teve torcedor aí que chutou o balde, né? Tinha torcedor do Palmeiras que tava na esperança de um bom futebol, de o Palmeiras jogar um bom futebol e não foi isso que a gente viu, né? O Palmeiras jogou contra o Mirassol, que vamos ser realistas, pessoal. O Mirassol hoje é cotado para não ir para uma segunda divisão, mas mesmo assim, se era para ter saído um vencedor, era para ter sido o Mirassol, né? Com isso, o torcedor do Palmeiras fica revoltado, chuta o balde, já pede a saída de Abel Ferreira, né? Pois é, né? Abel Ferreira não consegue ter rendimento, né? Vaias, né? Quando terminou o jogo, vaiar a equipe. Ok, eu sei que muitos vão dizer, mas o Flamengo também perdeu. Pois é, mas o Flamengo, vamos lá, perdeu por uma bola, né? O Santos foi uma vez no ataque, conseguiu fazer algum mérito do Neymar, né? Acho que o Flamengo não finalizou muitas oportunidades. Mas sobre o Palmeiras aí, o Palmeiras não consegue ser dominante, pessoal. O Palmeiras não consegue passar sequer pelo Mirassol jogando em casa, né? É isso aí que deixa o torcedor palmeirense preocupado. E já tem torcedor aí pedindo, sabe o quê? A saída de Veiga, a saída de Vitor Roque. Eu já avisava a vocês, Vitor Roque é jogador de segunda divisão. A saída de Abel Ferreira, né? Será que vão demitir Abel Ferreira, né? Eu acho, pessoal, se cair fora na Copa do Brasil para o Corinthians, ele dá um adeus, viu? Isso aí eu tenho quase certeza. Pois é, o Palmeiras não jogou um bom futebol, péssimo futebol, e os torcedores não passaram o pano. Soltaram o verbo mais uma vez, a turma do amendoim. Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo da turma do amendoim. Link na descrição. Vamos lá. Não Meu vai Deus ter vaia nessa merda? Impressionante, André. Impressionante. Estão vaiando, pelo menos isso estão vaiando, né? Pelo menos. Estão vaiando, né? Pelo menos isso estão vaiando. Pelo menos. Chega desse técnico, não dá mais. Cara, assim, não, assim, quando eu chego, eu falo o seguinte: deixa ele ficar até dezembro, deixa ele ficar. Porque não vai se pagar também multa pra esse cara, né? Se me desculpa, ainda fazer o que ele entrega, ainda tem que pagar multa rescisória pra Abel Ferreira. Pra ele fazer essas barbaridades que ele faz no Palmeiras. Essa atrocidade de time. Isso é uma atrocidade, isso é um remedo de time. É um remedo de time, Lugó. É uma coxa de retalho o Palmeiras. Nós estamos em julho, nós estamos indo para agosto. Ele não tem um time titular, Lugó. Ele entrou com os caras que para mim estavam enterrados no Palmeiras. Enterrado, ele ressuscitou o Veiga. Ressuscitou não, ele tentou ressuscitar o Veiga. Ele põe o Veiga em campo para ver se não acontece nada, Lugó. Nada. Felipe Anderson, ele vai de 8 a 80 na mesma jogada. Ele faz 3, dribla 3, 4. Quando ele vai dar o passe final, ele dá o passe no pé do adversário, Lugó. É uma coisa assustadora. Né? E o Facundo Torres fez o gol porque a bola desviou. Porque ele chutou no meio das pernas. Não sabem chutar no alto. Não sabem bater na bola. Jogadores, esses três, cara. Esses três jogadores que iniciaram o jogo hoje, eles não servem para jogar no Mirassol. No Mirassol esses caras não jogam. E agora eu falo pra você, 12 milhões de dólares Facundo Torres. Quanto vale a revenda do Facundo Torres hoje? Felipe Anderson, quanto? O Veiga, quanto vale? Nada, não vale nada, não vale nada. Não vale nada. Valeu. Rony, que seguraram o Rony, saiu por miséria. Como o Gabriel Menino saiu por miséria. Como o Zé Rafael saiu por miséria. É isso que eles estão conseguindo. E vão renovar com o Mike? Vão renovar com o Mike? Não tem, André, não tem. Ó, a manchete de hoje, André, é fora professor Pardal. Não tem mais jeito, André. Não tem mais. Quem continuar pedindo Abel é porque não entende nada de futebol. E tem um monte de canal. Aqui é o único que pede fora Abel. Não faz tempo mais, André. Mas faz tempo, hein? Os caras não enxergam nada, André. Um monte de que se diz palmeirense. Eu já tô irritado com isso. Se não, André, tem que rescindir agora para tentar salvar o ano. Ou o Palmeiras toma coragem, ou essa Leila Pereira, que tá querendo mudar o estatuto dentro do clube. Tem gente no Palmeiras querendo mudar estatuto para manter a Leila Pereira mais 3 anos. Isso é uma vergonha. Eu vou trazer essas informações aqui, que eu tô falando há tempo ainda. Há tempo. Né, grupos políticos, a tal da turma da Vila Romana. Turma da Vila Romana. Vocês não têm vergonha na cara, não.
É fora Abel Ferreira. É fora Abel e tem que ser agora. Se quiser salvar o ano do Palmeiras, ou manda esse Abel Ferreira embora agora, ou nós não vamos ganhar nada esse ano. Eu não quero esperar até o final do ano, não. Porque eu acho que o Palmeiras ainda tem capacidade de ganhar alguma coisa. Porque até o Diniz no Vasco seria melhor do que esse Abel Ferreira. Aí não tem técnico. Tem sim. Até o Diniz. Eu não tô pedindo o Diniz, não. Mas melhor que o Abel ele der. Hoje nós temos o Celso Rotti de Portugal dentro do Palmeiras. Caro, hein? Celso Rotti caro. Caro. 3 milhões para ter um Celso Rotti aqui, André. 3 milhões para ter um morto, para ter um Veiga morto. Ele escalou o Veiga morto, André. Ele conseguiu botar o Veiga. Ninguém pergunta nada para ele, Lugó. Ninguém é capaz de perguntar para ele e falar assim, o que você pretende com o Veiga? Que faz 6 meses. Como é que os caras vão perguntar se os caras da coletiva, quando vai pra coletiva, tem medo de Abel Ferreira? Não sei por que esse medo, mas os caras têm medo de fazer pergunta a ele. Faz um ano que ele não joga bola. O que você pretende com o Veiga? É ter razão? Vivo. E que você pretende com o Veiga? André. Os mortos-vivos dentro do campo. Os mortos-vivos. Ele conseguiu botar 3 mortos junto. Facundo, Felipe Anderson e o Veiga. Ele botou 3 mortos junto, André. Como é que pode querer alguma coisa a mais? Não dá mais. Pelo menos a gente tem coerência aqui nesse canal. É o único canal. Agora todo mundo vai querer criticar o Abel. Ficam lambendo esse português aí. Porque a Copa do Mundo... E a gente não tá falando que o Palmeiras foi mal por conta da Copa do Mundo. A gente já fala mal. A gente já pede fora Abel muito antes. A Copa do Mundo foi só um retrato do que a gente já sabia que ia acontecer, André. E que eu falava que era um plus, hein? Que Copa do Mundo pra mim pouco me importava. Pouco me importava. É isso. Valeu pelo dinheiro que entrou. E quando teve a possibilidade de chegar mais longe, fizeram o que fizeram. Fizeram o que fizeram. Mas a Copa do Mundo é plus. Ninguém tá falando fora Abel por causa de Copa do Mundo. Põe a mão na consciência. Quem conhece de futebol, põe a mão na consciência. O time evolui. Quer dizer, não tá nem estacionado. O time do Palmeiras, a cada jogo que passa, ele evolui. Ele consegue jogar menos futebol. Toda partida que vai chegando é menos futebol. A cada partida que passa, o Palmeiras joga menos, Lugó. A cada dia que passa, o Palmeiras joga menos. A cada dia que passa, esses jogadores que ele protege, Mike, o Gomes, gente, o Gomes está numa decadência, mas numa decadência vertiginosa. É impressionante o Gustavo Gomes. O nosso goleiro deu 9 bicos na bola hoje. Nenhuma no pé do jogador do Palmeiras. 9 bicos. Isso é futebol. O que vocês pretendem com esse Abel Ferreira? Aonde chega desse cara? Não dá mais para continuar com esse técnico. Querem defender esse cara, Querem defender esse cara como, André? Teimosia. Ele sumiu com o Alan. Quem defende o Abel Ferreira? André, não tem um cara que jogue bola com esse Abel. Um jogador. Os caras estão se acabando com o Abel Ferreira. O que tá jogando, que é o Rios, que tá pondo as canelas dele, vai embora. Vai embora. Vai ficar nessa gaiola das loucas aí, essa loucura que é o Palmeiras? Pois é, pessoal, já tem os palmeirenses aí pedindo a saída de Abel Ferreira, né? Podemos dizer que eles chutaram o balde, né? Pessoal, não é de hoje que, acho que todo mundo sabe aqui, a gente sempre traz aqui no canal, a gente sempre diz, a gente sempre coloca as cartas na mesa. O canal aí, o canal Turma do Amendoim é um dos canais que é críticos de Abel, né? E não são de hoje que eles pedem a saída de Abel, né? E eu também concordo, viu? Porque se continuar de jeito aí, vai ser difícil ganhar. E vale lembrar, né? Eu sei que tem muita gente que passa o pano, né? O que é que significa isso? Teve um ano aí que o Flamengo só ganhou o Carioca, né? No ano seguinte era a mídia batendo em cima. O Flamengo não ganhou nada do ano passado. O Flamengo não ganhou nada do ano passado. O Flamengo não ganhou nada do ano passado. Aí o que é que acontece? O Palmeiras não ganhou nada do ano passado e a mídia aí, caladinha. Eu não vejo ninguém dizer que o Palmeiras não ganhou nada do ano passado. Não me venha dizer que foi Campeonato Paulista, né? Que Campeonato Carioca não serve, então o Paulista também não serve, né? E agora eles estão aí que uma situação complicada. Por que situação complicada? Porque não tem rendimento, pessoal. Ok, o Flamengo perdeu pro Santos? Perdeu. Mas mesmo o Flamengo na derrota, eu não vejo os torcedores desesperados, os torcedores revoltados. Ok, tem algumas coisas a ser corrigidas? Tem. Principalmente finalizações, né? O Flamengo ficou com 70% de posse de bola, mas não finaliza. O Flamengo toca e não finaliza. É para ser consertado.
Mas você vê que o time criou. Você vê que o time teve o domínio do jogo. Já o Palmeiras você não vê isso. Sei que muitos vão dizer, primeiro era desculpa, não, mas joga fora de casa. Aí quando joga em casa é a mesma coisa, né? Na verdade, os torcedores, eu acho que Lugol, André, tá mais do que certo. Tá mais do que certo, porque o Palmeiras hoje joga um péssimo futebol, né? Um péssimo futebol, né? Pegou a oportunidade, né, de encostar ali na parte de cima da tabela e não conseguiu. Não conseguiu, né? O que esperar? O que é que vem pela frente? É isso que o torcedor palmeirense está preocupado, pessoal. Eles estão preocupados porque vão chegar em fase aí de oitavas de Libertadores, oitavas de Copa do Brasil, e o futebol que o Palmeiras hoje está apresentando não credencia o Palmeiras para passar de fase não, pessoal. Vou ser bem realista, né? Hoje, o futebol que o Palmeiras apresenta não o credencia para passar de fase. Pode passar? Pode, sem sombra de dúvida, né? Tem um grande time. E outra coisa, para mim, Abel Ferreira não mudou nada desde a sua chegada até hoje. Como assim? Eu acho que todo mundo sabe que quando Abel Ferreira chegou, ganhou alguns títulos, ganhou. Mas o futebol era esse mesmo aí, pessoal. Eu tô até admirando começar aquele chuveira na... pegou a bola, lança na área. Pegou a bola, lança na área, né? É o futebol de Abel Ferreira. É sempre esse aí. Pegou a bola, lança na área, né? E tem alguns torcedores aí que já estão começando a cobrar Vitor Roque. Não se admire, pessoal. Vitor Roque é jogador aí que vocês estão vendo mesmo. Talvez com 300 jogos ele tenha feito 5, 6 gols. E o cara aí já tem bastante jogos e não consegue fazer gol, né? O torcedor também fica com raiva e fica revoltado por causa disso, né? Aí agora não tem mais Estevão. Palmeiras não tem mais Estevão. Quem pode socorrer? Veiga. Olha que a situação, o Veiga entrou e não conseguiu jogar bola. Então você não vê um jogador que chama a responsabilidade no Palmeiras, né? Diferente do Flamengo, né? Diferente do Flamengo. Como a gente disse aqui, o Flamengo perdeu por 1-0. Não jogou bem, principalmente na parte, acho que no geral. A parte defensiva não teve tão bem. Por quê? Porque eu vou ser bem realista, né? Vários jogadores do Flamengo na parte defensiva e não conseguiu marcar Neymar, né? Isso aí pra mim já é um erro. Na parte ofensiva também não foi bem, não finalizou. Eu acho que o Flamengo tem esse pecado aí, né? De não finalizar. Mas diferentemente do Palmeiras, o torcedor ainda fica animado, né? Porque o futebol do Flamengo é totalmente diferente do Palmeiras, pessoal. O futebol hoje do Flamengo é um futebol mais dinâmico. É um futebol mais intenso. É um futebol que você vê qualidade do jogador, vê um entrosamento, vê um padrão de jogo. Hoje o Palmeiras não tem um padrão de jogo, né? É por isso que a torcida vaiou no final do jogo do Palmeiras, né? Por isso que os torcedores palmeirenses aí, principalmente a turma do amendoim, são muitos, né? São muitos torcedores palmeirenses que estão revoltados com essa situação aí do Palmeiras, né? É complicado, né? E eu cravo aqui, quando o Palmeiras cai fora da Copa do Brasil, eu não sei se... Acho que primeiro é a Copa do Brasil para depois ser Libertadores. No Palmeiras cai fora da Copa do Brasil para o Corinthians, que para mim o Palmeiras vai cair fora para o Corinthians. Abel Ferreira será demitido. Depois vocês me cobram aí, né? Vai dizer bem que ele estava certo. Abel Ferreira demitido, né? Porque agora não tem mais desculpa, pessoal. O ano passado o Palmeiras perdia. Aí tinha as críticas, né? Tinha as críticas, mas Abel Ferreira rebatia, né? Por quê? Porque segundo ele, o Palmeiras não tinha um grande elenco, né? Aí hoje eles fizeram aí mais de meio bi de contratação. Não consegue desenvolver um bom futebol, né? É uma realidade que tá deixando os torcedores palmeirenses preocupados, né? E agora que vai começar, né? Eu posso dizer que agora que vai começar o pega pra capar, né? Agora que vai começar aí a funilar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, né? Agora que o bicho vai pegar, como a gente sempre diz aqui
no futebol, né? E será que o Palmeiras está preparado? Para mim, não. Para mim, hoje tem alguns times preparados. Flamengo, Cruzeiro, mas o Palmeiras hoje é um ponto de interrogação, né? Por isso que o torcedor do Palmeiras aí tá com essa indignação, né? Como a gente diz aí, né? Mas é isso, né? Vamos torcer aí, né? Vamos torcer, apesar da derrota do Flamengo, eu acho que não é para se preocupar, acontece. Foi um jogo onde a gente perdeu na hora que poderia perder. Faz parte, né? Eu acho que tem algumas coisas ali a Felipe Luiz a melhorar. Principalmente no ataque. Juninho entrou no segundo tempo, pessoal. O cara não conseguiu pegar na bola. Mas também não vamos condenar, né? O cara já entrou, faltando ali 5 minutos, também não tem como, né? Mas ficou claro que esse cara aí, eu acho que ele não tem condições de vestir a camisa do Flamengo, né? Mas Felipe Luiz sempre tentando, né? Tomara que o Flamengo feche alguma contratação aí para o ataque, né? Um centroavante que o Flamengo vai precisar. E o Palmeiras é esse desespero total, né? Então é isso, pessoal. Deixa sua opinião aí. Mas antes, pessoal, deixa sua opinião nos comentários. Mas antes, eu peço aí para você se inscrever no canal Fla News. E até a próxima, pessoal.